Bom, pessoal, dando seguimento, então, agora a gente vai para a nossa última mesa da tarde. A gente vai começar, então, com o texto da Sandra. Beta, começa? Tá. Vamos iniciar com o texto da Roberta. Tá? E também agradecer a Roberta pelas artes maravilhosas que ela trouxe para nós aqui, que embelezaram o nosso evento. Então, tá. Depois da mesa da Sandra, então, a gente abre para as perguntas, tá, pessoal? É isso. Tem um aqui, eu acho que eu sei com esse. Oi, oi. Oi, gente, boa tarde. Que bom estar aqui desde cedinho, com tantos amigos, colegas, né, pessoas aí que, enfim, que a gente se acompanha, né, mutuamente há tanto tempo, de tantos lugares. Eu me perco muito, fico muito nervosa com essa história de apresentação, então eu vou lendo, porque acaba que é assim que eu me organizo, ou desorganizo, não sabemos. Mas quero começar dizendo que eu fiquei muito feliz e muito honrada, né, com esse convite de criar a arte da jornada de 10 anos do EBEP de Porto Alegre. Essa instituição que eu faço parte desde o início, desde lá de 2015, né? São 10 anos acompanhando, aprendendo, construindo juntos, né, um modo de pensar a psicanálise profundamente comprometido com o nosso tempo, com as suas transformações, com as urgências, com as delicadezas, e tecendo uma rede de afetos, né, de amizades e de bons encontros, né. Quando eu recebi o convite para criar a arte dessa jornada, eu pensei em como traduzir visualmente algo do que está em jogo quando a gente fala de psicanálise, que é essa prática que não se satisfaz com o que aparece à superfície, que aposta no deslocamento, no intervalo, no avesso do que parece dado. E foi assim que a mariposa nasceu, que é essa, né? Começou assim, né? Vou contar para vocês esse percurso. Quando eu pintei pela primeira vez ela, eu não sabia o que estava por vir. No início, imaginei não apenas uma metamorfose, mas uma metamorfose das metamorfoses. Uma mariposa transpondo a si mesma. Uma forma que se dobra sobre a própria forma. Um gesto que se transforma no próprio movimento de transformar. Primeiro, escolhi trabalhar com as cores primárias, o fundo em amarelo, uma mariposa em vermelho e a outra em azul, como essa que eu mostrei aqui para vocês agora. As cores primárias são o chão originário. Não são ainda todas as cores, mas são a condição de possibilidade de todas elas. Assim como na clínica, trabalhamos com elementos primeiros. Marcas, traços, restos, cortes, a partir dos quais algo do sujeito pode se compor. Depois de finalizar a primeira imagem, eu senti que ainda faltava algo. Fotografei a aquarela e inverti sua imagem para o negativo, usando um recurso bem simples do editor de fotos do celular. E aí surgiu essa preta, que é a que nós, então, usamos, né, como arte da jornada. No processo fotográfico, o negativo não é o fim, mas é a promessa de todas as imagens possíveis. O negativo é anterior e, paradoxalmente, posterior. Ele é rastro e antecipação. Ele ocupa esse lugar de passagem, nem de origem, nem de desfecho. Ao inverter a mariposa para o negativo, algo se desloca. O claro vira escuro, o fundo ganha protagonismo e aquilo que parecia positivo mergulha em sombra. Ou talvez seja o contrário. Talvez, ao inverter, eu tenha percebido que o positivo sempre dependeu do escuro que o sustentava. A partir daí, a imagem começou a me devolver perguntas que eu não tinha formulado. A mariposa no negativo não nega a mariposa original. Ela a reinscreve. Ela não destrói a cor, ela a desloca. Ela não fecha a forma, ela abre. Ela cria um intervalo, um espaço intermediário, um entre. E foi nesse intervalo que eu compreendi que esse trabalho jamais seria apenas gráfico, e sim também conceitual, clínico. Afinal, o negativo não é o contrário do positivo. O negativo é o que permite que algo exista como forma. É o espaço onde a aparição se sustenta e, ao mesmo tempo, se suspende.
É o que não aparece, e justamente por isso insiste. A mariposa invertida tornou visível esse ponto. O que aparece só aparece porque algo simultaneamente deixa de aparecer. Toda imagem carrega sua contraface, assim como todo discurso carrega seu desvio. Toda lei carrega sua sombra. Enquanto eu escrevo, me dou conta que fui chamada pela primeira vez na vida de artista plástica pelos colegas do EBEP. Isso muito me emociona. Enquanto artista, me emociona real. Enquanto artista, me reconheço muito mais arteira. Brincar de fazer arte me relembra o quanto sou e existo. Quando saio da reta da razão, desvio dela, faço curvas, ando em círculos e avanço. Busco o fundo do poço e o que as suas pedras podem me dizer daquilo que presumo ter existido. Vou ao fundo, cavoco em busca da profundidade, das inversões, dos avessos, desde pequena. Na adolescência, a poesia de Leminski me ensinou a pensar em distração como traição. Traição que o ato criativo coloca frente ao instituído. A vida, essa que me convoca, sempre esteve pulsando naquilo que está no limite do representável. A importância do silêncio e do olhar para dentro me são caras. Visitar a profundidade que me habita me relembra que tenho necessidade de transpor a paisagem instituída. Sou minhas intuições e sensibilidades. Assim, fui fundando-me e afundando para não naufragar. Meu naufrágio seria não poder ir ao profundo. Retomo, então, o título, que deu ideia a essa escrita, que é Dos Contrapontos às Transposições, Metamorfoses contra o Pronto. E aí o contraponto vem da música. Ele é o encontro de duas ou mais vozes que coexistem sem se tornarem uma coisa só. Essas vozes não se fundem, elas coexistem. Formam tensão, movimento, diálogo. Contraponto também significa aquilo que, embora apresente contraste ou oposição, é complementar a algo. É coexistência sem fusão, é simultaneidade de diferenças, é tensão produtiva. A mariposa de cima não apaga a de baixo, e a de baixo não é rascunho da de cima. Elas interferem uma na outra. Criam um intervalo, um acorde entre duas notas próximas. O sujeito também nunca é uma nota só. É sempre pelo menos duas notas, a que sustenta no discurso e a que insiste por baixo, a que se apresenta no positivo e a que ressoa no negativo. A que ele pensa ser e a que é, efetivamente, quando a que pensa ser lhe escapa. O sujeito é sempre um tecido de contrapontos, presença, ausência, dito, não dito, figura e fundo, aquilo que se mostra e aquilo que opera silenciosamente. Mas há momentos em que as formas não apenas coexistem, e aqui entra a transposição, a segunda parte do título. Transpor não é substituir, não é repetir, é permitir que uma forma atravessada por outra se transforme, criando diferença, mas sem abandonar a forma anterior. É o que acontece quando uma imagem se dobra sobre si, e ao dobrar, produz outra, mas conservando em si a primeira. Eu fiquei pensando que o prefixo trans, que me refiro, ele não é como superação, mas é sempre como travessia, como uma mudança de estado. Por exemplo, quando a gente pensa num navio transatlântico, ele está atravessando o Atlântico, ele só existe porque existe também o Atlântico. Então, como aquilo que atravessa e permanece atravessado pelo que atravessou. Não como sucessão, mas como coexistência transformada. Bom, por isso o percurso vai dos contrapontos às transposições, das coexistências às transformações. E a gente chega no terceiro termo, que são metamorfoses contra o pronto. O pronto é o que se fecha, é a forma endurecida, o estático concluído. É o certificado tomado como garantia, é a teoria transformada em manual, é a clínica enquanto protocolo, é o fim da travessia. Mas a vida psíquica não é pronta, é metamorfósica. Ela nasce do intervalo, daquele instante em que uma figura ainda não é mais a anterior
E ainda não é totalmente a seguinte. É nesse ponto que algo vivo pode aparecer. Essa é uma ética e também é uma estética. Tanto a clínica quanto a arte dependem desse lugar onde a forma ainda não está decidida, desse entre, onde algo pode se transformar, porque é nesse circuito entre camadas que coexistem, formas que se deslocam e figuras que se transformam, que o sujeito se inventa. E nesse ponto, então, que André Green se torna fundamental em um trabalho do negativo. Green afirma que o sujeito não se constitui pela plenitude das representações, mas pela forma como se relaciona com o que falta. O negativo, para ele, não é oposição ao positivo. O negativo é o espaço capaz de sustentar uma ausência. É o intervalo entre o vivido e o sentido. É o que dá lugar àquilo que ainda não encontrou figura, assim como no negativo fotográfico. Bom, trata-se da matriz, né? Um campo onde todas as imagens possíveis já estão antes de aparecerem. A mariposa em negativo pode funcionar, então, quase como uma demonstração visual da teoria de Green. Ela não destrói a primeira imagem, mas a reinscreve em outro regime de luz. Ela cria, no apagamento, uma outra presença. E aí que Mustafa Safo entra, quase como consequência natural. Safo se pergunta o que acontece quando as estruturas que organizam a transmissão, o Édipo, o pai, a lei, são invertidas, deslocadas, metamorfoseadas. Esse deslocamento as destrói ou revela que, para continuarem operando, elas precisam exatamente disso, de elasticidade, de avesso, de metamorfose. Ao inverter a imagem da mariposa, compreendi que essa pergunta estava ali. A mariposa negativa não nega a primeira, não a contradiz, não a dissolve. Ela a reinscreve. Assim também é o trabalho analítico. Virar um significante do avesso não o elimina. Ele retorna, 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 noutra forma, noutro tom, noutro corpo, carregando outra luz. A inversão não é a destruição, é criação. E a clínica é sempre um trabalho com o entre, né? Entre o que aparece e o que vacila, entre o que se sabe e o que resiste, entre a forma que o sujeito pôde dar ao seu sofrimento e a forma que ele ainda não conseguiu, mas que continua pulsando. Trabalhamos, né, no nosso cotidiano clínico exatamente com aquilo que não aparece, porque é ali que algo pode finalmente aparecer. O negativo, para Green, não é vazio morto, é o espaço do porvir, intervalo que permite a metamorfose. É o chão instável, onde uma forma se desprende da outra, sem ainda saber qual será a próxima. A mariposa, positiva e negativa, expõe isso. Uma forma só surge porque outra não se completou totalmente. A sombra sustenta a luz, o fundo sustenta a figura. O que não aparece sustenta o que aparece. Essa é a ética que atravessa a arte, a clínica e o sujeito. A ética de não precipitar o sentido, a ética de sustentar o inacabado, a ética de permitir que o vivo respire. Por isso, penso que Metamorfoses contra o pronto não é apenas um título, é uma posição diante da experiência. O pronto é o que se fixa, que endurece, que mata o movimento. O contrário do pronto não é o improviso, é o rigor do processo, que respeita o rigor do intervalo e o rigor do ainda não. Assim como a mariposa, que se dobra sobre si e produz no gesto de se transformar a sua própria condição de existir, também o sujeito só se inventa quando há espaço de descontinuidade, quando há sombra suficiente, quando há luz que não ilumina tudo, quando há o direito de não estar pronto. A análise começa onde a forma ainda não está resolvida. Começa quando podemos sustentar a ambivalência, o intervalo, a dobra. Começa sempre no entre. É nesse percurso e não a promessa de conclusão que dá nome a este texto. Dos contrapontos às transposições, metamorfoses contra o pronto. E assim, longe de estar pronto esse trabalho, por enquanto, para por aqui, para que algo talvez possa daqui seguir. É isso, gente. Obrigada.
então. Queria agradecer também a presença de todos vocês aqui. É uma alegria estar com os colegas e colegas, com as pessoas que estão aqui também nos prestigiando. Muito obrigada. Eu, assim como a Beta, eu também fico nervosa, então, mas vou tentar me acalmar aqui. Mas tenho que dizer uma coisa para vocês antes. Eu e a Beta estamos aqui de espaços diferentes dentro do EBEP, né? Eu estou aqui pelo GT Transposições e a Beta pelo ateliê, né, Beta? E nós não sabíamos uma do ateliê de casos clínicos, né? Ateliê de casos clínicos, E a gente não sabia uma do que a outra tinha escrito. Então agora vocês vão ver o quanto está dialogando, né? E também com outros trabalhos, mas com ela, assim, incrível. Bom, vou começar pelo título, então, para vocês. Política do negativo, como clínica do intervalo e borda em movimento. A clínica psicanalítica contemporânea necessita confrontar-se com as transformações históricas que tensionam suas referências. O colapso das garantias do pai, o plural identitário e o mal-estar social e político, marcados pelo recrudescimento de discursos autoritários, expõem a falência da ficção moderna, que, por algum tempo e sob condições excludentes, produziram a aparência de uma ordem capaz de orientar o sujeito e organizar o laço social. Essa ficção, sustentada por dispositivos colonizadores, normativos e disciplinadores, ganha e perde sua força, deixando à mostra modos de gozo e de produção de sentido amparados em fantasias de estabilidade. A modernidade é paradoxal. Ordem para uns, devastação para outros, garante porque exclui, domina, coloniza e violenta. Por isso, a exigência de outras leituras sobre o que faz laço, bem como o que os desfaz, torna-se necessária. E a clínica, nesse sentido, é como o negativo de uma foto, a ser revelada no claro e escuro do seu contexto. A ficção paterna, que durante a modernidade funcionou como borda simbólica e princípio de ordenação, entra em crise num tempo em que os dispositivos técnicos, discursivos e sociais redistribuem tanto o lugar da lei quanto a economia do gozo. Isso ressoou na clínica e na instituição psicanalítica, onde o poder normativo busca impor modelos de prática e formação. Diante desse cenário, pensar a clínica como clínica do intervalo ou borda em movimento situa o trabalho no espaço em que a identidade se apresenta como borda instável. O objeto clínico passa a ser o acontecimento, efeito do encontro mediado pela transferência, onde a livre associação e a atenção flutuante são suas condições de possibilidade. Em além do princípio do prazer, ao introduzir a pulsão de morte, Freud reconhece que há no psiquismo um excesso irredutível à lógica homeostática. Trata-se da repetição que não visa descarga, que testemunha outra lógica, que vai além do prazer-desprazer. Lógica inconsciente e que Lacan nomeou como gozo. Freud introduz o negativo como uma das formas mais sutis da presença do inconsciente na linguagem. Em A Negação, 1925, mostra que o ato de dizer não é, paradoxalmente, o reconhecimento de um conteúdo recalcado, negado no juízo. O negativo, portanto, não é ausência, é uma operação que traça limites, abre espaço, permitindo o retorno do recalcado ou do não escrito. Nessa operação, o inconsciente se revela pela negação. O deslocamento teórico que o gozo articula é o de negar a negação. Insiste onde deveria haver trabalho de inscrição, mortifica ao invés de simbolizar. A clínica do intervalo concebe a subjetividade como algo que surge da falha do sentido, do tropeço, da interrupção e da espontaneidade. Aquilo, o não era bem isso,
Nessa clínica, é preciso instaurar o negativo, onde o gozo é a recusa de sua política. Após ruptura com a IPA e a aula única de Os Nomes do Pai, Lacan desloca progressivamente a lei de seu fundamento metafórico e unificador. Metafórico e unificador, ponto aqui. No seminário 17, por exemplo, na teoria dos 4 discursos, o laço social passa a ser concebido como efeito de posições discursivas e não mais como derivação de um significante transcendental. O que retorna nesse novo cenário é que o laço pode se sustentar em operações que excedem a metáfora paterna, deslocando e diversificando a função de amarração simbólica. Esse episódio acima citado retrata a força colonizadora e autoritária do que se tornou, naquele momento, a instituição fundada por Freud. Depois da expulsão, Lacan propôs o seminário os 4 conceitos fundamentais da psicanálise: o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão, fazendo a descontinuidade produzir um retorno, colocando no centro os 4 conceitos que desestabilizam qualquer totalização. Me parece ter sido uma resposta ética ao gesto institucional. O nome do pai deixa de funcionar como garantia da ordem simbólica e se pluraliza como montagem discursiva parcial e sem garantia. Essa operação é decisiva para a clínica. O inconsciente é um modo de amarração discursiva. O analista não busca o conteúdo oculto, mas acompanha a borda do que não pode ser dito e, mesmo assim, insiste. O negativo, nesse sentido, é o espaço de trabalho, aquilo que se move entre o não dito e o dito. É essa negatividade freudiana e também lacaniana que inaugura o campo de uma escuta onde o não saber se torna operador ético. Aborda o negativo em ato. Não há clínica sem esse movimento, o de fazer vacilar a identidade. É nesse sentido que diferentes tradições filosóficas e psicanalíticas permitem circunscrever modos distintos de negatividade, cada uma iluminando uma dimensão dessa borda em movimento que a clínica convoca. Em Hegel, o negativo é o motor da dialética, força ontológica de produção, motor do devir, onde a consciência só se constitui ao atravessar suas perdas e contradições. Negar é tornar possível o novo. Nietzsche, em outra chave, desmonta a moral do ressentimento e reverte o negativo em potência afirmativa, fazendo da transvaloração gesto em que, sendo a sentido e criação, surjam do confronto com o que destrói, desmontando valores estabelecidos. Em Lacan, o negativo aparece como falta estruturante, o furo do simbólico e o real impossível, operador que funda o desejo e o laço. André Green situa o negativo no cerne da vida psíquica, trabalho que institui espaço interno ao negar o objeto sem destruí-lo. Permite ao sujeito transformar ausência, perda e desobjetalização em possibilidade de ligação, pensamento e simbolização. É nesse entrecruzamento que a clínica do intervalo encontra sua política do negativo. Uma clínica que aposta no intervalo como espaço de passagem, onde a negação não paralisa, mas inaugura, onde o furo não é déficit, mas abertura, onde o sujeito não é restaurado à unidade, mas sustentado em sua borda movente, capaz de criar novas formas de laço e significação. No vacilo do sentido, o sujeito contemporâneo pode escapar da captura identitária e das exigências normativas de desempenho. Na experiência analítica, o que está em jogo não é a revelação do sentido, mas a produção de um sujeito que possa sustentar o não saber e, a partir dele, deslocar-se. A clínica contemporânea exige essa disposição para o inacabado. Diante de subjetividades capturadas por imperativos de performance, felicidade e autoidentificação, o negativo é resistência ética, e a borda em movimento é o nome possível de uma clínica que escuta o que escapa à captura identitária e restitui ao sujeito a experiência de sua própria indeterminação.
Essa ética compartilhada pelos grupos Transposições, Pensando a Clínica com Lacan e Ateliê de Casos Clínicos, mostra que pensar com é também um modo de existir com, onde a escuta se faz gesto político e o negativo se converte em lugar de emancipação. Essa trilha permite sustentar que o sujeito não é dono de si, mas resultado de processos históricos e afetivos que o atravessam. A clínica, portanto, deve acolher a dimensão autoritária do inconsciente, sem reduzi-lo à coerência de uma narrativa identitária. Lacan introduz o conceito de gozo como aquilo que escapa à regulação significante. O gozo não é assimilável ao desejo, pois não se reduz ao movimento da falta. Ele aponta para o excesso, para a dimensão do real, que resiste à simbolização. É nesse ponto que a clínica se distancia da busca de completude. As fórmulas da sexuação e o conceito de não todo são fundamentais para compreender essa abertura. O sujeito não pode ser reduzido a totalidades lógicas ou identitárias. O não todo aponta para o lugar em que o simbólico falha. É onde se abre a possibilidade de novas formas de subjetivação. Esse deslocamento tem implicações políticas. Se o falo como significante da completude perde sua função de garantia, o retorno do fascismo, por exemplo, pode ser lido como uma tentativa de reinstaurar uma totalidade imaginária. A clínica, ao contrário, deve se comprometer com a sustentação do não todo como espaço de invenção. Vou dar um pulinho aqui agora, mas eu acho que ajuda. Zygmunt Bauman, ao analisar a modernidade, mostra que os pilares da ordem, da pureza e da beleza funcionaram como dispositivos civilizatórios destinados a conter e regular o indeterminado e expulsar o que não podia ser enquadrado nos critérios de previsibilidade. Essa engenharia simbólica ecoa a fantasia de totalidade que Lacan identifica como sustentação da lógica fálica, uma promessa de completude que, ao mesmo tempo em que organiza, produz exclusão e violência. Assim, o que Bauman identifica como efeitos colaterais da modernidade, limpeza moral, purificação das fronteiras, eliminação do resto, pode ser lido no vocabulário lacaniano como o esforço de negar o não todo e restaurar o imaginário, mas também como pontos de um processo histórico que foi deslocando e desdobrando os pilares. Ordem como disciplina, pureza como exclusão e beleza como promessa de harmonia civilizatória. Esses dispositivos sustentaram por séculos a fantasia do Quando essa fantasia entra em colapso, o identitário ressurgente tenta reinstaurá-la em chave fundamentalista. Caminhamos em sentido oposto, sustentando o não todo, a borda, o intervalo e a incerteza constitutiva. A escuta ou leitura nessa chave é um gesto político. Restitui ao sujeito sua indeterminação e considera a identidade como construção histórica. Da polis grega ao cristianismo medieval, do humanismo renascentista à racionalidade iluminista, da modernidade disciplinar ao furor contemporâneo, a identidade sempre foi sustentada pelos pilares da ordem, pureza e beleza. Cada época modulou essas categorias, buscando alguma coerência para neutralizar suas ambivalências constitutivas. Na antiguidade polis grega, o logos organiza a vida coletiva. A ordem é entendida como hierarquia fundada na razão. A pureza aparece na separação entre o cidadão, participante do logos, e os impuros, escravos, mulheres, estrangeiros. A beleza é medida pela proporção e pela harmonia. Na Idade Média, cristianismo e escolástica, a ordem deriva da hierarquia celeste, Deus como princípio unificador. A pureza é entendida como santidade, afastamento do pecado, e a beleza, em Tomás de Aquino, é reflexo da ordem divina. No Renascimento e Iluminismo, a ordem passa a ser concebida como racionalidade universal. Matemática, ciência. A pureza se vincula à noção de natureza ideal, de essência preservada. A beleza se reconfigura no ideal humanista, com o corpo em proporção ao cosmos, como o homem vitruviano. Na modernidade, a ordem se torna disciplinar. Foucault, normalização dos corpos e do tempo. A pureza é projetada na homogeneização social, contra as diferenças.
A beleza é estetizada como promessa de progresso e civilização. No contemporâneo, o colapso das garantias, ordem, pureza e beleza se mostram instáveis e contraditórios. O excesso de imagens e discursos produz tanto fascínio quanto saturação. O identitário se rearticula em fundamentalismos, recusando o não todo e negando o negativo. A velocidade substitui a duração, a excitação suplanta o desejo, a visibilidade toma o lugar do reconhecimento. O imperativo eclipsa o gesto ético e a hiperconectividade fragiliza os territórios psíquicos. Em síntese, o furor contemporâneo é uma nova economia do negativo, capturado pela aceleração e pelo excesso, que faz obstáculo à inscrição do tempo no psiquismo. Vou terminar agora. Mas, como diz a canção, o pulso ainda pulsa, e nesse compasso, entre um batimento e outro, a clínica encontra seu lugar de borda e desaceleração, onde tudo empurra para o imediato, faz vibrar o silêncio, onde só há ruído. Tenta atravessar o furor, extrair dele uma sensibilidade para o que insiste. E mesmo assim, ainda, pedacinho da letra, o corpo, ainda sendo pouco, ainda pulse, ainda sendo pouco, assim. Era isso. Fim. Bom, quero agradecer, então, às gurias pelos textos tão potentes e importantes, né? E passar a palavra, então, pessoal. Alguém tem questões? Vamos lá. Muito boa a mesa. Eu conhecia, né, cara? Eu sabia. E muito interessante esses trabalhos sobre o negativo, o não pronto, né? A Beta, lá pelas tantas, fala de que algo não seria destruição, mas talvez ser a destruição para a criação também faça parte, entendeu? Talvez destruir seja preferível a negar, né, para poder criar, né? Agora, o negativo, assim, para mim, embate, né, com o brasileiro, entendeu? O negro ativo, né? Então, lembrei aquela música, por exemplo, do Caetano, né? Olho para o Cristo ali no Corcovado e em silêncio grito, epa babá. Tudo esquisito, tudo muito errado. Claro, o Cristo, entendeu? O Deus cristão que veio as cruzes nas caravelas para cá, o colonizador, o Deus dos colonizadores, entendeu? E aí o sujeito olha para o Cristo do Corcovado e faz uma saudação a Oxalá, né? Epa babá. Está errado, né? Mas os não tolos erram, né? E tem um sentido da errância também, entendeu? Dessa errância a gente construindo algo. Então, acho que a nossa condição latino-americana, periférica, ela é potente nesse sentido, entendeu? O fato de que não somos europeus, entendeu? Nesse trabalho de vocês revela também uma potência, entendeu? E essa condição crioula, assim, é um não apagamento dessa língua latina que eu estou falando aqui, da qual eu estou me usando, o português, uma língua europeia, entendeu? Mas toda a tradição indígena e afrodescendente que nos constitui. E essas coisas não encontram um ponto de chegada na mestiçagem como se pensou, um ponto assim de resultado final de equalização, né? Mas talvez seja na tensão dessa hibridez, vamos dizer assim. Fiz um paralelo com isso que vocês estão falando de manter as duas formas, né? O negativo e todas as outras possibilidades e a tensão permanente que existe nisso e sem solução. Para que precisa ter solução? Né? Sei lá, uma reflexão só. E o Cristo
dizendo do Cristo, lá, a imagem dele de braços abertos, sem de fato abraçar, né? O que aconteceu recentemente, inclusive no Rio, né? Enfim. É porque você falou do que aconteceu no Rio. Não, é porque eu ia falar e ouvi essa frase. Fala aí do que aconteceu no Rio, do massacre. Exatamente. Exatamente. Terrível, né? O governador, o crime organizado é o crime do Estado, né? É o verdadeiro crime organizado. Enfim. Mas, Cláudio, você não acha... Porque você fez uma referência aos não tolos, aí eu fiquei... da música do Caetano, que você diz que olha para o Cristo e fala Epavavá, que é a saudação ao Oxalá, né? Aliás, é o meu orixá. Eu descobri recentemente que é o Oxalá. Aí é um tolo, né? Quer dizer, esse que fala, erra, é o tolo. O não tolo se recusa a entrar na onda de Oxalá ou de quem seja. Né? Você não acha que seria mais... Os não tolos, mas eles erram. O que, na verdade, não é um erro, né? Esse que saúda Oxalá está sendo pato, tolo, do inconsciente transgeracional dele, né? Que leva à ancestralidade indígena, né? No caso negra, da matriz africana. Né? Enfim, só um diálogo sobre a sua reflexão, que eu achei muito interessante essa coisa. Mas, então, para a mesa, né, transposições, né, na minha fala inicial da conferência, eu falei em posições exatamente para produzir um certo intervenção no conflito, né, como diz o Lacan, mas a palavra transposições é ótima, né? E toda palavra começada por trans, alguém falou disso, não lembro agora, acho que foi você, do trans, né? Trans, é muito bom essa é o da transferência, né? Nego Bispo fala em transfluência de saberes, né? É bom lembrar que é muito interessante o que ele diz, não esse termo transfluência é novo, quer dizer, não é uma coisa de... É uma invenção dele, e transflui mesmo, né? Flui de um lado para o outro, de um campo para o outro. Agora, eu não sei os nomes, vocês desculpem, né? Mas quando você falou da modernidade, eu entendi que você identifica a modernidade com um momento autoritário, totalitário. Não sei se isso significa que a pós-modernidade seria mais libertária. Queria te perguntar isso, porque só completando um negativo, do qual o Cláudio falou também, que você falou de Hegel, né? O negativo, que é o contrário do positivismo, né? Da ciência atual, organicista, enfim, sem rigor nenhum, né? Refém do capitalismo, né? Quer dizer, o negativo é fundamental e ele é da modernidade, né? Quer dizer, todo o pensamento dialético, marxista e psicanalítico. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Mas super legal que vocês falam, as duas falam sobre o trans em todo, transexual. Trans é maravilhoso, né? Esse prefixo, né? Sim. Eu não sei se eu vou conseguir responder a tua pergunta, mas, assim, a ideia da continuidade ou de onde as coisas começam, eu acho que desde sempre, eu acho que se está negando o negativo. E ao estar negando o negativo, se produz modos, formas de existência e se paga um preço por isso, né? Então, ali, na modernidade, pode ser que, pelo que eu tenha escrito, que apareça que ficou tudo horrível e que daí depois começou a melhorar. Não, não é isso. Não, de forma alguma. Então, é legal tu ter resgatado, né, o prefixo trans, né? Eu e o Cláudio, a gente escreveu um trabalho onde a gente diz que o trans é um fundamento psicanalítico, né? Trans é um fundamento desde sempre da psicanálise, né? Psicanálise é trans, o trabalho que a gente escreveu foi esse, né? Tem tudo a ver com o que tu está falando, né? E me lembrei de uma cena, né, de um trabalho com um paciente de muitos anos atrás, que tem a ver com essa questão do espaço, do entre, do aquilo que vamos ver o que acontece, né, e do negativo, que eu esqueci a sessão de análise dele. Ele chegou e eu não estava lá, né? Eu esqueci ele, né? E aí, na sessão seguinte, né, ele veio e aí ele
deitou no divã, eu não falei nada, e ele disse assim: eu acho que tu me esqueceu, né? E aí depois ele disse assim: e foi muito importante tu ter me esquecido, porque nunca ninguém me esqueceu na minha vida, né? Né? Então, interessante o efeito, né, do esquecimento, do espaço, do vazio, do que aconteceu, o que aconteceu com ela, o que eu fiz, né? Eu não sei o que houve, né, que ela não estava aqui, né? E daquele lugar ficar num intervalo, né? Porque eu abro a porta, na outra sessão ele entra, né? Eu cumprimento ele se deita no divã, e aí eu espero ele falar, e ele fala isso, né? Então tá falado, né? Assim. Isso, mas interessante essa coisa do intervalo, né? Assim, porque me deu essa sensação assim de que tinha um tempo ali, um intervalo que tinha que ser vivido ali na transferência, né? Um lugar de não saber muito assim evidente, né? Porque o que será que aconteceu ali que ela não estava ali, né? E de que aquilo não tem uma justificativa, né? Que aquilo não tem uma explicação, né? Aquilo é um acontecimento, né? Sobre o qual ele fala e eu aceito aquilo, né? Então, essa é a tal da clínica do intervalo, né? E a potência da transferência, porque ele volta. Claro. Mas como tem uma aposta aí nesse intervalo, isso também é a psicanálise, né? Tem uma aposta aí num tempo que ainda não aconteceu, num intervalo, num algo que pode ser que venha, sei lá o que é, e que eu estou aqui esperando, né? Sempre tem essa coisa desse lugar desse intervalo, né? Que eu acho que isso é muito a atitude da análise, né? Assim, a sustentação do lugar da análise, né? Me lembrei desse recorte aí. E sem falar na maravilha que foi esse esquecimento acontecer exatamente com essa pessoa, né? Agora, não analista teria dado uma explicação, Exatamente. Matou. É exatamente isso. Exatamente. Eu acho que gostei muito da sua interpretação dos não tolos erram, e passei a olhar com simpatia ser tolo, né? Simpatia ser tolo. E o Leminski, né, Beta, tem aquele poeminha dele que diz assim: distraídos venceremos, né? Distraídos venceremos. Mas eu acho, diferentemente, sem negar, né, eu leio de um outro jeito também, que é... Porque, às vezes, a pessoa... Quantas vezes não aconteceu com vocês, né? A pessoa sentar na poltrona ou no divã e diz assim: mas será que eu estou ficando louca? Entendeu? Diante de algum paradoxo da vida, né? Mas será que eu estou ficando louca? Né? Eu assim, bom, a pessoa está se perguntando se está ficando louca, porque não está, porque se estivesse maluca mesmo, tinha certeza, Deus está falando comigo, Ele quer que eu me transforme numa mulher, eu tenho certeza, estou ouvindo isso, entendeu? Ó, a televisão está me vigiando, tem alguém naquele prédio, eu tenho que fechar a porta, a pessoa tem certeza. Então, se está em dúvida, é um sinal de sanidade, né? Exato. Então, aí que eu peguei, assim, duas coisas eu gosto muito desse jogo do Lacan. Primeiro, que ele começa a falar les noms do Père, né? Os nomes do Pai. Por isso que eu me lembro dessa coisa, é Jesus e é Oxalá. É os nomes, entendeu? Eu posso me identificar a partir de muitas coisas, e uma coisa eu me construo na tensão entre elas. Aí eu vou procurar minha singularidade. E não preciso ter tantas certezas, né? Porque os não tolos erram no sentido da errância. Sim. Entendeu? Eu me permito errar, eu me permito distraidamente tentar improvisar. E errância enquanto aquele, desculpa, que muda de lugar, né? Que vai se movimentando também, né? E o próprio eu, nessa questão do trans, também, o trabalho que eu e a Eliane apresentamos também, lembrávamos disso. Se o eu é uma superfície do isso,
uma coisa que o Freud pensou lá no projeto e nunca deixou de falar sobre isso, né? O eu, uma superfície do isso, uma transformação, o eu não nasce, o eu se constrói, Lacan concorda também, né? Uma construção posterior. Então, é uma construção que nos embates com o mundo vai se transformando uma camada do isso que vai virar o eu. Então, todo o eu é uma estrutura trans. Qual é o medo do trans? Todos nós somos trans. E estamos em trânsito. Somos originalmente trans e estamos em trânsito. Quando eu lembrei que a personagem, eu não sei se é da música, saúda Oxalá em vez de Cristo, né, europeu cristão, eu disse que ele é tolo, mas eu não estou discordando da sua leitura, porque é o seguinte, quando o Lacan diz um dos não tolos erram, é como se dissesse assim, esses que pensam que são espertos também erram. Estão errando. Então, você está também apontando um aspecto outro da coisa. Erram, sim, querendo ou não, serão tolos, né? Mesmo quando acham que não são, né? São espertos, advertidos. Então, é isso, sim. Alguma última questão? Então, passo para vocês. Pessoal, então gostaria de agradecer a presença de todos, né? Não sei se o Dida quer finalizar. A mais nova membro da BEP, então, vai falar. Ok, então gostaria de encerrar essa jornada maravilhosa, agradecer a todos os presentes, né? Acho que tivemos falas importantíssimas sobre conceitos da psicanálise contemporânea e agradeço demais também pela oportunidade de estar junto com vocês agora nessa nova jornada. E é isso, declaro encerrada então a nossa jornada.